A Significação era uma revista que foi criada em 1974 pelo Eduardo Penhuela Canizal. E a revista ela tinha essa perspectiva de estudos semióticos. Ela, salvo engano, o subtítulo era Revista Brasileira de Semiótica, mas tinha alguma indicação precisa desse foco em semiótica. E o Penhuela, ele aqui, enfim, foi professor titular, foi chefe de departamento por anos, chegou a ser diretor da Escola de Comunicações e Artes, foi uma figura bastante importante. E depois que ele se aposentou, ele passou a trabalhar em outras universidades, mas ele resolveu deixar a revista aqui, né, dentro do departamento da universidade, e isso foi já nos anos 2000. Num primeiro momento ela ficou junto ao Sinusp, e a Maria Dora Genis Mourão era quem estava à época dirigindo o Sinusp, então ela deu apoio financeiro e suporte. Depois a Esther Hamburger, e aí ela passa posteriormente ao programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais, onde se encontra até hoje em versão digital desde 2011, mais ou menos. E eu passei a trabalhar com a revista desde esse momento em que o Penhuela comunicou a decisão de deixá-la aqui, num primeiro momento coletivamente, junto com esses colegas e mais outros professores, e junto com a Irene Machado, que é atualmente editora, eu acho que há uns 10 anos já. Nessa passagem para cá, ela mudou o subtítulo, não é, da revista, então ela passou a se chamar Revista de Cultura Audiovisual. Então ela é dedicada à publicação de textos que trabalhem, não é, do ponto de vista histórico, estético, sociocultural, as questões que se ligam às manifestações nesses diferentes meios de expressão. Tem um pouco esse perfil, mas majoritariamente ela recebe muitos textos que são ligados aos estudos de cinema, é uma tradição da revista que voltou a se consolidar nesse sentido, estudos sobre televisão e estudos ligados à teoria, né, ou sobre o fenômeno comunicacional, ou sobre um aspecto, enfim, que esteja ligado a essa discussão. Hoje ela se encontra dentro de um portal, que é o portal de revistas da Universidade de São Paulo, dentro, portanto, de um sistema de gerenciamento de informações e com uma série de suportes que só são possíveis por conta da existência do CIB. Um deles é um edital anual que todas as revistas concorrem e que garantem a contratação de pessoas que trabalham com a revisão de textos, pessoas que façam a diagramação desses textos, mas tem muito trabalho que é voluntário, né? Então a revista hoje vive assim, são apoios anuais, quer dizer, nunca se sabe se no próximo ano esse apoio existirá, né? Então se não tem uma garantia de longo prazo. E um outro desafio que está aí, que é inerente a tudo isso, é manter a qualidade editorial da revista, porque a revista trabalha no esquema de avaliação, sempre com 2 pareceristas, então tem um cuidado nesse sentido, tem uma preocupação de respeito com o autor, assim, no sentido de tentar ao máximo dar uma resposta rápida às submissões que são feitas. E um outro desafio é tornar esses resultados cada vez mais acessíveis, né, a um público cada vez mais amplo. E uma forma disso é via bases de dados de diretórios, né? O próprio canal é uma iniciativa nesse sentido, a fim de que esse trabalho seja o mais valorizado, né? O trabalho do autor. Se hoje, com um universo de 3 a 2 submissões por semana, ou seja, 6 a 8 a 10 submissões por mês, restritas a doutores e doutorandos, se eu amplio para mestres e mestrandos, isso vai duplicar. E como avaliar isso? Como
construir uma infraestrutura que permita uma boa avaliação num tempo adequado dessa produção. Então não há condições hoje, pelo menos no caso da nossa revista, de atender essa pressão. Por outro lado, o que se percebe é um aumento muito significativo da produção de textos em coautoria. Que, por um lado, eu acho que tem uma dimensão, em muitos casos, que se liga à ideia de grupo de pesquisa. Então, desde que exista essa justificativa, exista um sentido para. E muitas vezes você percebe que nesse afã, esse sentido às vezes não está muito explicitado, não está muito claro. E eu acho que a gente, mesmo após 10 anos de experiência, e mesmo considerando todos os fatores de impacto, Google Scholar, o índice que são esses índices ligados à academia.edu, acessos que são os Altametrics, mesmo assim acho que nós lemos poucos artigos de revista. Eu acho que isso não está ainda entranhado dentro da nossa pesquisa. Se você fizer um levantamento, quantos autores citam quantos artigos em comparação com livros, a presença maior é de livros do que de artigos. E de artigos recentes. É muito raro esse movimento de um apanhado, enfim. Até porque você também tem uma outra questão, você tem muita produção. Ainda mais com o online, na minha época era impresso nos anos 90. Então com o online isso multiplicou as possibilidades. É um dado positivo, mas também eu não sei em que medida esses textos de fato cumprem uma missão, né? No sentido de que acho que divulgam um resultado de pesquisa, mas eu acho que isso só se completa quando alguém elabora aquilo, retoma, discorda. Então acho que por um lado está tudo muito aplainado, né? Nesse sentido.